Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Mais uma vez, estamos nos reunindo através desta modalidade, porque não podemos estar presentes fisicamente em função do recrudescimento da pandemia e das instruções que as autoridades nos passaram em relação às atividades comuns. Por isso nós estamos promovendo esse culto desta forma. Mas, por outro lado, estamos com o nosso coração aquietado, sabendo que todos vocês, toda a comunidade cristã Salem está sob cuidado e a proteção de Deus. Amém. Apesar de não estarmos juntos fisicamente, nós nos sentimos próximos de todos vocês. Glória a Deus. Porque nós podemos afirmar que somos um, Amém. como corpo de Cristo. Sim, sim. E estamos todos unidos em torno do nome dele. Glória a Deus. E nesses últimos tempos, nesta época que estamos vivendo, em que tantas dificuldades têm acometido todo o povo, inclusive o povo de Deus, e tem trazido muita inquietação nesse mundo de hoje. Mas nós queremos dizer a ti, meu irmão, minha irmã, que apesar das circunstâncias, nós não vivemos olhando para as circunstâncias, mas temos os nossos olhos fixos em Jesus, Amém. que é o nosso guia, é o nosso orientador, é aquele que revela toda a sua majestade, todo o seu poder, e sabemos que Ele nos cuida e que nós o amamos. Porque Jesus é imutável. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, como está gravado na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, que está escrito desse mesmo jeito, assim: Jesus, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Amém. Amém? E ele acrescenta ainda no versículo seguinte, quando ele diz: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porque o que vale é estar o coração confirmado com graça. Amém, meus irmãos? Amém. Jesus é o mesmo ontem e hoje, e o será eternamente. Amém. Ele estava com Deus já no princípio da criação, como ficou gravado também no Evangelho de João, no capítulo 1, e todos conhecem bem essa passagem, mas vamos repetir, para que isso grave profundamente no teu coração, meu irmão. Ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Glória. Amém? Amém. Portanto, nosso Jesus, ele é eterno, desde o princípio dos tempos até o final dos tempos, até o nosso reencontro com ele, quando todos nós estaremos vivendo na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Amém? E como está no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos 9 em diante, quando Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como perguntas tu, mostra-nos o Pai?
Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Amém? Amém. E ele continua dizendo: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém, meu irmão? Amém. Você que conhece Jesus, que já foi salvo por Ele e que você está vivendo por intermédio dele, não há motivo de pânico, de preocupação, de ansiedade, como o mundo está vivendo nesses dias. Mas nós sabemos que pelo fato de estarmos vivendo com Jesus, e já temos feito, todos nós, parte das obras que Ele mesmo fez aqui, e faremos ainda outras mais. E nós estamos com Jesus até o fim dos tempos. Não precisamos nos preocupar com as coisas do mundo, porque nós já não estamos vivendo conforme o mundo, mas conforme a vontade de Deus. Amém. E nos submetemos a ela pela presença de Jesus nas nossas vidas. No começo da igreja, tinha uma cidade chamada Colossos, que vivia naquela época um tempo de ansiedade, como o que nós vemos hoje, provocado pelo afastamento da palavra. Mas Paulo, quando escreveu aquele povo, ele dizia assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. E ele continua: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amém? Amém. Nós declaramos, Senhor, que a igreja unida em oração traz paz ao teu coração, tira toda a ansiedade e te coloca vivendo não na perspectiva das circunstâncias, mas na perspectiva do Jesus eterno. Aleluia. Amém? Amém. Portanto, meu irmão, não são as circunstâncias que te movem, mas é o olhar constante para Jesus, porque Ele está conduzindo os teus passos e está cuidando de ti. Amém? Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus dê a cada um de nós uma semana na paz de Jesus, na confiança que Ele nos dá. E assim nós vivemos em paz, olhando para frente, com alegria, com determinação,
sabendo que nós estamos vivendo com Jesus. Amém. Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Que bom estarmos juntos novamente para meditarmos na palavra do Senhor, que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Como o pastor Paulo iniciou aqui no culto, estamos vivendo esse tempo dessa pandemia, quando nós vemos o mundo desesperado, vemos tantas pessoas sem esperança, em medo, em pânico. Muitos suicídios têm acontecido nesse tempo por causa da desesperança. Nós que temos Jesus, nós sabemos a quem recorrer, nós sabemos para onde correr. Ao nosso Jesus, como o pastor Paulo falou, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? E aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, dos versículos 66 em diante, numa certa ocasião, os discípulos de Jesus estavam abandonando Jesus, já não andavam mais com ele, porque não estavam gostando daquele discurso, daquela situação. Então Jesus perguntou aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E nós podemos dizer da mesma forma: para quem iremos nós? Só Jesus tem as palavras da vida eterna. Só Jesus tem a saída, a solução para as nossas vidas. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. E ele prometeu, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no final, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele prometeu que ele estaria conosco todos os dias, e esse todos os dias inclui esse tempo que nós estamos passando agora. Exatamente esse tempo que estamos passando agora, Jesus está conosco conforme ele prometeu. E em Hebreus, no capítulo 13, também o Senhor fala: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Amém? E que muitas vezes no meio dessa situação tão turbulenta que estamos vivendo, tão difícil, parece que não tem saída, parece que Deus não está conosco, parece que só o caos reina, mas isso não é verdade. Jesus continua sendo soberano, o nosso Deus, e no controle de toda a situação. É esse Deus que dá ordem ao caos e todas as coisas se colocam em ordem novamente. É esse Deus que nos acolhe sempre, que responde a nossa oração e que é o mesmo ontem, hoje e o mesmo para sempre. Por isso é para Ele que nós temos que correr, é a Ele que nós temos que recorrer, em nome de Jesus. E Ele disse que nunca nos abandonaria e nunca nos deixaria. E uma coisa assim maravilhosa que eu quero deixar com vocês é que quando Jesus subiu aos céus, Ele deixou algo precioso para nós, que habita dentro de nós. Olha que maravilha! O Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós e nunca vai nos deixar, independente da pandemia que estamos passando. O Espírito Santo está conosco e Ele é o nosso consolador, é aquele que nos consola, nos ajuda, nos fortalece. O mundo não tem o Consolador. Aqueles que não têm Jesus em suas vidas não têm dentro de si o Espírito Santo e não têm o Consolador. E por isso caem no desespero, na desesperança. Mas nós não. Nós temos o Espírito Santo de nós, o nosso Consolador. Como está escrito em Evangelho de João 14:16, Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Glória a Deus! Nós temos uma riqueza dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que nos consola em toda a situação que nós estamos vivendo. E nós sempre podemos recorrer ao Espírito Santo. Quando nós estamos, muitas vezes, sofrendo muito na situação, nós podemos recorrer ao Consolador. E Ele nos consola. Ele sempre nos traz uma palavra de alívio, uma palavra de ânimo. Ele nos traz cura. Ele nos traz esperança, o nosso Espírito Santo. E em Romanos 8:26, o Senhor Jesus, Ele nos deixou o recurso da oração e nos deixou o Espírito Santo que até mesmo ora por nós. Porque muitas vezes nessa situação de pandemia, a gente chega às vezes num momento em que a gente nem sabe como orar, nem sabe a profundidade da situação, a grandeza da situação que estamos passando e como devemos orar. Mas nós podemos recorrer ao Espírito Santo que habita em nós e pedir a Ele que ore por nós. Como está escrito em Romanos 8:26, que diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aleluias! Então, o Espírito Santo que está em nós, ele flui na oração. É só você deixar, recorrer ao Espírito Santo, pedir para ele orar por você, que ele vai orar por você, ele vai te ensinar a orar. Porque diz aqui, semelhantemente, o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque muitas vezes nós nos sentimos como se nem soubéssemos orar. Aleluia! Mas isso, nós temos esse recurso do Espírito Santo. Então nós podemos deixar Ele orar por nós. E Ele vai orar da maneira certa, correta. E Ele ora por nós. Aleluias! Até mesmo com gemidos inexprimíveis na presença de Deus. E sempre que nós oramos, nós temos a resposta. Porque Jesus disse: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Amém? Por isso, amado irmão, vamos continuar orando, clamando ao Senhor. Amém? Porque o Senhor Deus, Ele está no controle de toda a situação. E todas as coisas, diz a palavra do Senhor, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E mesmo que a situação pareça tão terrível, que não tenha jeito, mas o Senhor Deus é poderoso para transformar todas as coisas para o nosso bem. Amém? Então, glória a Deus. E só para deixar uma última palavra, eu quero dizer que o Senhor Jesus também, Ele deixou para nós a paz. Amém? Quando você se sentia tribulado, e com a sua alma atribulada, peça para Jesus a paz que Ele tem. Aleluias! Que é a paz que o mundo não dá, que remédio algum dá, mas é a paz de Jesus. Ele disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Senhor Jesus, ministra agora a tua paz na vida de cada meu irmão que está assistindo essa palavra pelo YouTube. Seja cheio da paz do Senhor Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.